Bruno Veiga, que saudade, meu irmão. Quanto tempo? Pois é, a gente tá Ó, muito. Olha isso, ó, ó. hum, tchim, tchim. Hum, Tintim, Renata, minha irmã e todo mundo que tá chegando aí. Que tenhamos uma noite cheia de amor. E para isso estamos aqui. Nossa, gente do céu. Todo mundo. Coisa boa, as pessoas chegando para falar de amor numa véspera de feriado, É isso, é isso. num, numa noite que hoje é o último dia da lua cheia. E foi divertida essa, né? É, Essa, bota divertida, né? essa foi Porque caprichada. essa foi. Bom, meu irmão, é um prazer a gente poder estar aqui. Estou muito feliz da gente estar de novo aqui. Muito, muito, muito. Te falei hoje que meu coração começa, pulsa diferente e feliz quando a gente pode estar junto. Mesmo que virtualmente, eu prefiro pessoalmente, mas virtualmente também, né? Se é para multiplicar e falar de amor, vamos lá. Comece você, meu irmão. Sabe o que eu ia falar assim? Comece você então hoje. Olha, eu Ah, tenho, que tenho, bom. tenho um negocinho que eu ganhei da Poli, olha aqui, ó, faz muito sentido. Olha aí. Traduz, por favor, para todos. Está para mim L- aparece tudo invertido. Fala. Let love win. O que você acha disso? Deixa eu ver o que vem. Amor radical, é isso aí, é isso aí. A gente fica, parece que a gente, né, a gente combinou, vamos ter uns negócios aqui do lado do celular. Vamos ter um negócio. Pois é, por Cara, sabe que favor. eu tava pensando que, claro, essa lua cheia, para muitas crenças, eu li sobre várias crenças dessa lua específica e todas elas falavam sobre uma lua do orar e vigiar, uma lua de atenção, uma lua de rompimentos. E é muito engraçado porque em todas as leituras que eu fiz, aí independe de onde vem o conhecimento, até para os que não acreditam em nada, Sim. mas sentem a intensidade dessa lua, no fundo, eu sempre vou relacionar esses sentimentos com o que a gente trata de amor nas nossas conversas. E eu queria te provocar nesse começo, porque, por exemplo, para mim, hoje foi um dia especialmente intenso, um dia, eu não gosto de usar esse termo, mas um dia pesado, de muitos sentimentos, muitas emoções, assim, durante o dia todo eu fiquei pensando, nossa, mas que dia para falar de amor com meu irmão, né? Eu tô aqui todo ansioso, todo angustiado. E mas talvez a coisa mais bonita seja encontrar o amor nisso, assim. Seja encontrar o amor até como nossa própria válvula de escape para passar pelo que a gente chama de vida mesmo, né? A gente fala tanto que a vida é uma montanha-russa, que a gente tem que aprender a curtir a caminhada, não só ficar olhando a linha de chegada. E eu queria te, eu queria te provocar a começar esse nosso papo olhando o amor pelo prisma da caminhada, não da chegada. Eu, o amor é o caminho, né? E não apenas o fim. Então, vou pegar o teu gancho e é muito e é muito bom começar talvez eu vou usar o caos, começar pelo caos, porque por vezes e a minha impressão sobre o amor de uma maneira também mais geral é que sim, o amor é uma experiência provocada e uma escolha em que não deve ser no momento apropriado, debaixo da mais linda árvore com sombra e um gramado verde, onde a gente estica o braço e pega aquela maçã saborosíssima. Talvez esse amor acontece debaixo de uma chuva tremenda, onde a gente está com os pés talvez no barro por momentos e isso se torna a diversão ou a provocação para sair do lugar comum ou da expectativa sobre um momento ideal para que a gente possa se conectar com o amor, né? Eu acho que esse amor
ele deve, né, assim sinto eu, e é excelente começar por aí, deve ser causado, deve ser escolhido. E você falou em algum momento também, né, fazendo os links do orar e vigiai, né, que o orar e vigiar é outra coisa que é, assim penso eu, né, é diário. Orar e vigiar é diário. Utilizar a chuva ou o caos ou o momento que a gente estava recentemente falando muito com a Jaque sobre isso, né? Como não esperar as horas certas ou propícias que por vezes humanamente a gente aguarda, mas sim criar elas, independente do que esteja acontecendo, para viver da forma, enfim, que é possível para cada um de nós naquele momento. E falar, eu acho que é tão bom quando a gente traz essas 4 letras que eu sinto como tão, às vezes, parece um tabu falar de amor, por vezes, ou parece ingênuo de nós falar sobre amor como uma possível, eu vou usar o termo salvação, para momentos e movimentos que por vezes a gente percebe tão caóticos, né? Essa semana eu recebi uns 3 telefonemas de pessoas aleatórias e conversei com pessoas que elas me ligaram desabafando assim dos sentimentos delas em relação ao mundo e o que elas estavam vivendo. E no término elas diziam assim: meu Deus, desculpa, porque eu só fiquei falando coisas pesadas e eu não consegui ver beleza, mas eu precisava falar isso contigo. E eu disse: é isso. Às vezes a gente passa e precisa passar pelo caos, porque também é impossível dizer que a gente só enxerga flores, mas ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de plantá-las, né? A gente tem a possibilidade de olhar para esse lodo que eu falei e dizer: opa, talvez aqui cabe uma flor. Ah, mas não vai pegar uma flor porque tá barro, tá lodo, vai cair, não vai dar certo, a chuva tá muito forte. Mas talvez valha a experiência, valha a escolha, valha a tentativa, valha o desejo. E, e eu sinto isso, assim, eu acho que essa provocação do amor e falar numa quinta-feira, depois de dias, numa quinta não, numa terça, véspera de feriado, né? Me perco até dos dias, fico atemporal. Talvez até questionar o que é ou qual o sentimento carregado no coração sobre realidade. Se essa realidade não é uma realidade que deve ser causada e escolhida por nós de forma consciente. E não nos deixarmos ser levados por o que a gente vê fora de nós e acredita ser uma realidade. Porque talvez o que os nossos olhos veem é o que realmente vem sendo tentado ser implantado, empurrado, coração e olhos abaixo, e de uma certa forma a humanidade, de uma maneira plural, sim, vem sendo e vivendo submersa, né, em tudo isso, na dor, em algumas tristezas, nas chuvas, e não conseguindo perceber que nós somos. Agora no Rio Grande do Sul, lá está tendo um caos de chuva. Só que esse caos de chuva e tudo que acontece lá e tudo que vive e reverbera na natureza é justamente isso que você falou no início, uma reverberação do que está dentro de nós, do caos que habita em nós, né? De alguma maneira. Enfim, olha, eu já poetizei, né? Mas assim, mas é o que eu sinto. Então, por favor, amigo, fale você, porque não sei Eu tô se eu adorando. respondi, mas Eu é tô que eu. adorando que você tá empolgado na fala, porque eu tenho tempo, eu já tomei uns 5 goles de vinho aqui, né? Até o final eu tô feliz aqui. Hum, Você falou
negócio muito bonito, cara. Ó, primeiro, mandar um super beijo para um monte de gente aqui que tá dando boa noite. Isso é E agora, verdade. sua Jaque acabou de dizer que a Inaê tá mandando um beijo pra gente. Então, esse precisa ser lido, né? Ah, minha filha Inaê, amada, beijo, meu amor. Papai te ama. Beijo, lindona. Você sabe que você falou dessa flor nascendo do lodo, nascendo do pântano. Coisa boa, né? Eu tenho até uma irmã minha que trabalha ali na linha de Nanã, sabe como que é? E aí a gente vem aprendendo bastante sobre essa coisa da vida no lodo, da vida no pântano, da vida onde as pessoas demoraram muito para entender que tinha vida, eu acho. E aí, eu te escutando, eu fiquei pensando muito em algumas coisas, na verdade, você falou sobre bastante coisa. É. Olha que querido, ó, nosso Zé do Salve acabou de entrar aí na live, olha que coisa Ô, boa. Zé, boa noite, amigo. É, tem um pensamento que sempre está na minha cabeça, que é sobre autorresponsabilidade. Eu ando pensando muito nisso, a gente anda conversando muito nas nossas aulas sobre isso. Você falou da quantidade de gente que te procurou essa semana para desabafar, falar. Isso aconteceu muito comigo também, coincidentemente, Uhum. naquela nossa leva de coincidências. E eu ando percebendo, meu irmão, que quanto mais a gente escuta as pessoas, sabendo que o que a gente está fazendo é se colocar à disposição, mas sem assumir a responsabilidade pela solução do que a gente está escutando, quando a gente consegue se colocar nesse lugar, a gente se torna ouvinte real e a gente, de fato, consegue colocar amor nesse diálogo. A gente, de fato, consegue colocar uma atenção tão genuína que é a atenção sem a responsabilidade que nunca deveria ter sido nossa. Eu acho que na construção das relações, desde que a gente é novo e que a gente vai tateando esse crescimento, a tal da maturidade, a gente acaba, até por ego, né, o nosso ego acaba gritando, a gente acaba se colocando numa posição de assumir a responsabilidade pela dor do outro e a gente não deixa sobrar espaço para o amor. Porque quando tem responsabilidade demais por algo que não é nosso, o amor ele fica margeando, mas ele não é a voz, ele não é a força motriz desse negócio. Então, quando você me fala da flor nascendo no lodo, no pântano, eu penso muito nisso. Eu penso que a nossa responsabilidade é apreciar aquela flor nascendo no pântano, não é dar uma força para ela nascer mais rápido e nem ficar ansioso para que ela cresça mais bonita. A nossa única responsabilidade naquele lugar é apreciar, ficar atento, nos colocar à disposição na própria natureza. E eu acho que a relação humana é um pouco isso. Eu acho que a relação, o amor entre as pessoas está muito relacionado a se colocar à disposição, não responsável. Sim, Entende? muito. E é isso. Você falou da natureza, eu tinha falado da chuva, né? Da chuva no Rio Grande do Sul. Eu vou te Bom, interromper, desculpa. por favor. Acabou de entrar uma pessoa muito especial aqui, o Rodrigo. Eu não sei se ele entrou e saiu. Rodrigo, também do Salve. Se por acaso ele estiver ainda escutando a gente, Rô, eu vou pedir para você mandar um alô por texto, porque se ele estiver escutando a gente, eu vou convidar ele para falar 1 minuto com a gente, Por que favor. é um coração do tamanho do universo e eu tenho convicção de que ele teria muito a contribuir. Então, senhor Rodrigo, se por acaso você estiver por aí, fala com a gente que a gente te convida. Mas, por favor, desculpe, irmão, te interrompi. Não, não. Imagina por amor. Meu irmão, pegando o gancho da natureza, e o que a gente falou agora há pouco eu acho que não aguardar circunstâncias perfeitamente adequadas para o amor, talvez é o maior desafio, mas o maior aprendizado. Então, quando eu falei, né, voltando, que eu falei da lama, falando das relações e falando de uma maneira
saindo também do nosso pequeno universo, que tá atrelado às nossas casas, aos nossos pequenos grupos, vou provocar um pouco mais, né? Que é, além desse nosso universo particular de amor e das nossas relações, eu venho sentindo e desejando e executando, né, de todas as maneiras possíveis, nos vejo como ondas de amor, de, de expressão. Eu acho que eu me sinto abençoado, sabe disso, eu não canso de falar, por as coisas que me chegam através do meu trabalho, da minha família, desse momento aqui contigo. E ao mesmo tempo eu sinto, e ontem, né, na outra vez você me mandou um recado, vamos falar de amor, ontem eu te mandei um recado, vamos falar de amor, né, abrindo aqui nossas, porque acho que cada vez mais se faz necessário essa saída, né, essa saída dos nossos pequenos universos e entender como prática e escolha do dia a dia em todas as circunstâncias possíveis a gente trazer e provocar esse diálogo, provocar essa ação. Por mais ingênua que pareça, talvez eu falei algumas vezes sobre isso, porque ah, falar, né, de amor, acho que na outra vez que nós falamos, eu achei muito curioso e achei ótimo que alguém, não me lembro quem, falou assim: olha, dois homens falando sobre amor, que legal. A demonstração justamente dessa quebra de paradigma do que deveria ser a coisa mais comum, dois homens, três homens, um homem e uma mulher, não só falarmos, mas agirmos nesse sentido. E esse agir, quando eu falo, ele é transcender todas as casas de orações e religiões que já fazem esse papel, nós nos nossos lares, que a gente de alguma maneira vem buscando fazer esse papel, mas por que não entrar com isso, Bruno, nos negócios dele? Imagina o Bruno Venga chegar amanhã numa reunião lá, em alguma das empresas, e citar ou falar sobre isso. Como seria, entende? Como a gente quebrar ou entrar em lugares talvez pouco acessados e falar mais sobre isso, de alguma maneira, nas sutilezas possíveis. Eu faço isso no meu, claro, no meu meio, num set, quem me conhece sabe que eu já venho transitando e falando muito sobre isso, mas eu acho que o pipoqueiro da esquina da escola da minha filha, com aquele sorriso, com aquela energia, é uma provocação minha para todos aqui, agora contigo e quem está aqui conosco, de a gente se autoprovocar e agir, e escolher. Eu acho que a palavra, eu acho que o amor é mais do que um sentimento. Ah, eu sinto amor, ou como eu disse, esperar o momento florido. Não, é na lama, é na crise, é na dor, é uma escolha, é uma ação de movimento. De Bruno, vamos falar de amor? Como isso pode impactar? Agora, qual é a ação? Qual é o projeto? Qual é o texto? Qual é o livro que o Bruno vai lançar? Qual é o abraço que ele vai dar? Aqui a Gisele, uma amiga, falou assim: ser escuta é doar o nosso tempo, é amor. Né? O tempo, usar o nosso tempo para isso. Além dos filhos, além da minha esposa maravilhosa, Jaqueline, será que ali na venda, na padaria, eu não posso doar amor quando eu estou comprando pão? Será que é loucura a gente o tempo inteiro possível doar amor, mesmo com a chuva no Rio Grande do Sul? Será que todos os bombeiros que estão salvando vidas lá não é uma doação colocando em risco as suas próprias vidas por outras vidas? Não é além de um trabalho, isso não é uma doação de amor, de servir, e a gente entender que tudo que a gente faz é uma extensão do nosso servir. O médico, o padeiro, o pipoqueiro, o Bruno,
Ó, meu amigo ali, o seu Bernardo, poeta. Ô, meu irmão. É, enfim, fale, meu amigo, que eu tô sentindo que eu tô com uma onda empolgada no amor, Hoje você né? tá Eu tô, demais, eu gosto eu quando você tô tá demais. assim. Eu Eu tô assim gosto assim. sempre. Você sabe que, ó, enquanto eu tô te respondendo, tenta, só pra gente matar de vergonha o Zé, Tá. tenta chamar. Eu não sei se ele vai nem saber aceitar, porque ele é tipo eu. Mas tenta Muito bom. chamar José Antônio Pierottini, tenta chamá-lo aí. Deixa eu ver como Se é que ele eu. topar entrar, vai ser muito legal escutá-lo um pouco. Tá. Deixa eu Ó, procurar aqui. sabe que Fala. você falou de ação, a gente falou de pensar nisso, de se preocupar, de olhar para isso. Eu lembrei muito de uma frase escrita pelo Amarante, do Los Hermanos, que a gente leva naturalmente para o romântico, que ele fala que até quem me vê lendo jornal na fila do pão sabe que eu te encontrei. Você falou da fila do pão do padeiro, eu lembrei disso. É claro que nosso primeiro ímpeto é pensar no amor romântico nessa frase. Mas se a gente está de fato antenado e focado no amor, eu tenho certeza que qualquer pessoa que olhe para a gente na fila do pão vai saber que a gente encontrou um alguém ou alguém naquele dia que, de alguma forma, compartilharam do nosso amor. Entende? O amor é Sim. tão maior, né, que o amor romântico. O amor é uma É, coisa tão ampla. Então, se eu consigo olhar para alguém com amor e se eu consigo me emocionar com a atitude de alguém, naquele dia eu estou completamente repleto de amor. E se alguém me vê na fila do pão, naquela situação, aberto para isso, vai perceber que tem alguma coisa diferente, que não deveria ser alguma coisa diferente, mas no modus operandi que a gente vive é. Vai perceber alguma coisa diferente e, muito provavelmente, se ó, conseguir se abrir, vai sintonizar naquele lugar. se conseguir se abrir, é Se isso. Ó, conseguir se abrir. eu mandei um convite pro José. Aqui, ó, desculpa. Eu acho que ele não tá conseguindo participar, mas eu enviei aqui. Só para dar Deixa eu um. ver. Se ele tiver aí, José Zé, Antônio. ele tá. Ele tá online, José vamos ver se ele vai Antônio conseguir. Pierruzzini. Mandei um É, convite de novo para ele, vamos ver se ele vai conseguir. Mas aí, se não se conseguir, tá conseguir. ótimo. Olha aí, Ó, olha aí entrou, quem E é aí, ele. Olha entrou. ele aí. Aqui a conversa é assim ao vivo, José. Você Ô sabe, Zé, amigo, que que assim satisfação. a gente se preparou para te convidar hoje, né? tudo bom? Ó, para quem aqui fazendo uma apresentação, o Zé, irmão de alma, fundador, idealizador do Salve, a casa que eu trabalho, que o Ciane já foi algumas vezes. Lindo trabalho. De Mas amor. mais que isso, um cara que dedica grande parte da vida a espalhar amor para as pessoas. E como, Zé, essa nossa live é para falar de amor, e muita gente se assusta quando dois amigos homens, olha que bobagem, se encontram para falar de amor, a gente então te chamou para ficar aqui uns 5 minutinhos com a gente. E eu já escutei tanto você falar de amor, cara, que eu queria que você contasse pra gente só a sua visão do que é amor e o que é amor nesse mundo atual. Ó, primeiro, obrigado. Só entrei rapidinho, depois vocês tocam aí. Eu vejo o seguinte: o amor, você não pensa. Ele já é uma atitude natural do indivíduo. E principalmente aquele amor que é difícil a gente atingir, que é aquele amor incondicional. Né? O amor incondicional é um exercício que a gente faz porque atrás da palavra amor se encontra um monte de coisas, né? Que a gente, se quiser, ficar falando horas aqui sobre isso. Então, tem várias emoções e sentimentos que a gente coloca por trás da palavra amor, né? Mas nesse sentido que vocês estão falando, eu vejo assim, o amor incondicional é o objetivo. Quem sente esse amor, está próximo desse amor, ele não pensa nisso. Você pega, por exemplo, eu estava assinando na Netflix a história da Madre Teresa, né, de Calcutá. Ela não pensava. Enquanto todo mundo questionava, mas como, aonde, ela fazia. É o que vocês estavam falando agora. Não sei se foi o Bruno, você que falou que o amor é ação. Você simplesmente vai lá e faz. Quando foi ver, já rolou, já foi, já virou, você já ajudou, né? E se torna um ato natural, né?
Por quê? Aí você está perto do incondicional. Entendeu? Até o condicional a gente vê entre pai e filho, filho e pai, entre amigo, entre casais, né? Se ama tanto depois vira inferno. Né? Então, esse incondicional que é uma coisa que eu penso muito nisso. E muitas vezes a gente faz coisas legais, tipo no Salve, pegando como exemplo, né? Que lá é diferente, mas enfim, é o que a gente tem. A gente vai, passa 2 horas, você vai embora, você fala, pô, passou 2 horas, você não sentiu, porque ele foi incondicional. Você não pensou quanto tempo você demorou para chegar lá, se não jantou, não pensou nada. Você vai lá e faz. Né? Então eu vejo, eu queria ter esse amor 24 horas por dia, mas é difícil. Olha, você sabe que teve uma coisa, meus irmãos, agora no plural é tão bom, teve uma coisa que lá atrás, eu acho que a gente viu esse vídeo juntos, e eu falei desse vídeo na semana passada, de um rapaz engraxando sapato em algum país da América Latina, não lembro qual era, e ele começa a conversar com a pessoa sobre Deus, e ele começa falando da importância da fé. Em algum momento, ele fala, mas mais importante que a fé, que é quando a gente coloca a responsabilidade em Deus, é a busca pelo conhecimento e pelo amor. Porque se eu coloco Deus perto de mim com amor e busco conhecimento, eu deixo de passar a responsabilidade para Ele e eu passo a ter que amar igual a Ele. É isso aí. Então, você foi falar do amor incondicional, eu pensei muito nisso. E eu te agradeço por ter me contado isso com tanta veemência. E eu te agradeço mais que tudo por ter da mesma forma que o Ciane teve um olhar para mim em algum momento, para me puxar para o mais alto de mim, você me encontrou um pouco antes dele e você não só me puxou para o mais alto de mim, mas você me trouxe de volta para o meu caminho. Então, eu acho que para falar de amor, a gente tem que agradecer as pessoas que nos amaram sem nos conhecer, que foi o caso de vocês dois. É isso aí. Né? Agora eu vou deixar vocês aí. Ah, gratidão, gratidão, Zé. Um Gratidão beijo para por Obrigado vocês aí. compartilhar por ter aqui. entrado, viu? Vou Obrigado, ficar viu? como ouvinte aqui. Um Não, abração para vocês. Valeu. A gente conversa obrigado, pessoalmente aí. obrigado. Como eu faço para sair daqui? Eu nem sei, cara. E ó, vai ficar preso, vai Ih, ficar vai ficar preso. preso, vai Mas eu ficar quero ficar preso. ouvindo. Vai ficar preso. Quero ficar ligado aqui. Tá. Tá bom? Não, Acho que vai lá. Como é que sai? Não sabemos. Ninguém eu sabe. acho que é só qualquer coisa, Zé, você clica no xizinho para fechar a live e aí depois você entra de novo como ouvinte. Tá bom. Vou nessa, Tá então. bom. Valeu. Valeu. Falou, Volta, vai e continua volta. aí. Um abração para Valeu. vocês. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. O Zé trouxe uma coisa, né, que, enfim, mais uma linda contribuição, que é isso, né, o incondicional, que é o que a gente vinha falando, que quebra os nossos lugares comuns, né, até casualmente meu pai acabou de entrar aqui, e minha mãe também está aqui, e é mais comum, né, claro que por vezes nem todas as famílias, pais e filhos, nem todos morrem às vezes um de amor pelo outro, que é o amor natural, mais natural, mas enfim, mais comum a gente ter essa relação de amor, mas mesmo assim existem, que eu falei em algum momento, muitos tabus em relação a isso. Porque mesmo assim, até falei do meu pai, eu não, vou citar um dado até entre nós, eu com o meu pai, não sei nem o porquê, não sei nem explicar o porquê, mas eu não conseguia, até muito adulto, até eu me mudar para o Rio de Janeiro com mais de 23 anos, eu nunca consegui dizer para ele, pai, eu te amo. Eu não consegui expressar verbalmente isso, né? E depois que eu fui conseguir expressar, quebrei um pequeno que era grande, gigante tabu comigo na época. Mas esse é, como eu disse, o amor mais natural, mais comum, né? Quando a gente vai, e o Zé trouxe muito lindamente isso, quando a gente passa a não pensar e só agir e só escolher isso a todo momento, que eu também sinto que ele se torna a maior potência. Quando a gente não pensa, quando a gente só age,
e escolhe agir com amor. Fala, meu amigo. Super, super de acordo, cara. Eu fiquei muito pensativo, fiquei emocionado com essa entrada do Zé aí. Carrega muita coisa. E eu acho que quando a gente vai tratar de amor incondicional, é muito importante a gente fazer um paralelo, mas muito importante fazer esse paralelo, que é, você citou seu pai, o seu Ciane, né? Por Uhum. acaso tem dois Ciane no mundo, olha, os dois estão na live, galera, Os dois 100%. estão lá. É isso. Eu, eu acho que quando a gente aprende que a gente não é obrigado a amar nem os nossos pais e nem os nossos filhos, a gente vai se aproximando ainda mais do amor incondicional. Porque eu acho muito dolorido a gente ser obrigado a amar alguém ou alguma coisa. Uhum. E culturalmente a gente nasce com isso, né? Peraí, você não vai discutir se você ama sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu primo, sua tia, aí vai expandindo e de repente você é obrigado a amar todo mundo. E você é tão obrigado a amar todo mundo que você não desenvolve o ato de amar. Passa a ser algo completamente na inércia, né? Você fala, tá, eu sou um ser de amor, eu sou obrigado a amar. Olha como é diferente, né? Você ser um ser de amor e você ser obrigado a amar. Se em algum momento da sua vida você descobre que você não ama o seu Oceane, só brincadeira, viu, seu Oceane? Mas se em algum momento da vida você descobre que não, o que eu sinto pelo meu pai não é amor, eu sinto admiração, ou eu sinto uma amizade que se aproxima do amor em alguns momentos, mas não é incondicional, qual é o pecado disso, no fim das contas? Você reconhecer um sentimento verdadeiro e de repente colocar energia no sentimento verdadeiro. Agora, se naturalmente o sentimento é amor, ou, claro, vale até uma atenção maior para entender se aquilo ali pode se tornar amor, que é a ação, que é o que o Zé estava falando, que você falou, se aquilo se transforma em amor e você sente naturalmente aquilo, com certeza isso vai reverberar de um jeito muito bonito. Mas eu queria muito que a gente começou a falar aqui de esforço, de montanha-russa, do amor no lodo. Eu queria dar sequência nesse nosso papo para esse caminho da obrigação de amar, do quanto amar naturalmente faz com que o amor se aproxime do incondicional e do quanto amar obrigado faz com que o amor seja algo de novela, não que algo de novela seja ruim, porque eu estou falando com meu amigo que é diretor de novela, você me desculpe por isso também, Não, mas eu acho não, mas muito sim, importante que a gente tire esse rótulo pertinente. da obrigação de amar. Sim. Ah, minha É, prima e da, mandou uma mensagem, estou com muita saudade dela, deixa eu só mandar um beijo para Mari. Não vejo há muito tempo, minha prima de Brasília. e não, você falou uma coisa muito. É isso, pertinente e real, mas e daí citou a novela, que é ótimo, porque daí talvez seria o critério daquele amor eu vou chamar de a nomenclatura que eu vou usar é o amor ideal. O que as pessoas acreditam ser o amor ideal, o amor idealizado, e esse amor idealizado é um amor romantizado, é um amor talvez novelesco, vou reforçar, mas provoco, né, como nós falamos em algum momento sobre lama, e me veio quando você estava falando, me veio uma imagem, né? Me veio uma imagem de uma rosa, e essa rosa, uma rosa bem vermelha, me veio uma imagem aqui, e essa flor, ela tem, né, se a gente pega ela ali pelo seu galho, vou chamar assim, pela base, até a gente chegar no topo, ela tem alguns espinhos, né? Para que a gente, com a nossa mão, acesse a beleza dessa flor sensorialmente, não visualmente, porque a gente está acostumado a ver a flor, ai que linda. Só que a gente tem hábito de olhar para a flor e esquece às vezes de olhar os espinhos que estão ali e que fazem parte dela. Por que eu estou trazendo essa imagem e estou fazendo esse prólogo aqui sobre uma flor? Porque assim, mais uma vez, trago o convite para que a gente, pelo menos assim percebo eu, né, em relação ao amor, em relação a essa escolha, a essa ação. O ato, ou a sensação, ou a ação do amor, ela, por muitas vezes,
né? Olhando para uma flor cheia de espinhos, a gente terá que percorrer com a nossa mão, talvez ir tirando cada espinho desse galho no decorrer do processo e em relação, às vezes, ao nosso pai, ou em relação a uma esposa, marido, ou às vezes a um filho, isso é o nosso núcleo próximo, né? Tô falando, eu vou chamar isso de primeiro núcleo, os que estão mais perto de nós. Pai, mãe, como você falou, pegando esse gancho, filhos, porque esses são, na teoria, os maiores desafios, né? Os que estão mais perto. O que às vezes em uma existência a gente consegue lidar, que é com quem mais convive com a gente. Eu nem vou tão longe por enquanto, eu vou ficar só aí. E aí eu fico nessa flor vermelha, linda, e que ela carrega espinhos. E esses espinhos, o Bruno tem, o Ciane tem, meu pai tem, minha mãe tem, minha esposa tem, minhas filhas têm. Tô só no núcleo, eu vou chamar núcleo especial, núcleo dos que estão mais próximos. Se a gente conseguir, em uma existência talvez, tirar todos esses espinhos, ou melhor, não precisamos tirar os espinhos, talvez conviver com eles. E eis o desafio, né? Porque esperar a circunstância perfeita para o amor, eu particularmente, eu não acredito na circunstância ideal, porque eu vou pegar novamente uma frase que tu disse lá no início, do orar e vigiar. E o orar e vigiar é o quê? É todo dia. Talvez é o Bruno na Avenida Paulista, trânsito a mil, Ciane aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, sexta-feira, é buzina, é caos, né? Porque a gente talvez lá na Toscana, tomando uma taça de vinho, olhando aquele visual, nossa, é fácil para tudo, não só para amar, mas para a vida. Quando a gente tem diante da gente um bando de espinhos, e esses espinhos são os que estão próximos, esses espinhos estão e habitam em nós, esses espinhos habitam o mundo que é, mas quanta guerra, mas quanta dor, quanta chuva no Rio Grande do Sul. Eu, eu, eu sinto essa como a maior provocação, assim, e desafio, né? Como viver e habitar, não romantizar, não é ser novelesco, né? Mas sim é talvez um ato de coragem, né? Que coragem nada mais é do que agir com o coração, agir com o nosso coração e tirar do nosso mental tudo que de alguma forma nós mesmos fomos permitindo que entrasse e ficasse em nós. Talvez Concordo, talvez que concordo. a gente esvazie um pouco isso e o que realmente, vou só deixar esse gancho então, o que realmente precisa ficar em nós? Essa é a pergunta. O que vale deixar que habite dentro do nosso ser ou que fique por mais tempo? Bruno, Que venha. aí a gente vai chegar num tema que talvez seja o tema que eu mais goste de pensar, conversar, falar, escrever, que é o alto amor. Sabe, irmão, quando você me fala que, claro, a gente tem os nossos espinhos, a gente está cercado de gente, todos têm os seus espinhos, eu vou chegar num ponto que é assim. Primeiro, como eu posso dar para alguém algo que eu não tenho? Então, se eu não cuido dos meus espinhos, se eu não convivo bem com eles, eventualmente eu posso dar uma parada para ele ser menos pontudo, ou não, eu posso conviver com ele pontudo e saber onde ele me machuca, onde ele não me machuca. Tá tudo certo, mas tudo começa da gente. E aí, depois que a gente está cheio de amor, e aí a frase célebre, amor para dar, de novo, amor para dar tem que ter amor, senão não tem nada para dar. Para quem? Em que situação? Como? Existe o livre-arbítrio. Eu querer dar amor para quem não quer receber também é um negócio incoerente. Mas eu estar disposto a dar amor, mesmo que a pessoa não queira, aí é outro assunto. Entende? A gente fala de ação e reação, a gente fala de disponibilidade. O Zé escreveu aqui, ele estava meio envergonhado aqui no vídeo, mas você viu, ele falou: o amor nasce no coração e quando passa pela mente, pode se perder pelos conflitos mentais. E eu gosto do pode se perder.
Porque passar pela mente não é ruim. O que pode ser ruim é o pode se perder pelos conflitos mentais. A nossa mente é muito confusa, a nossa mente é muito cheia de informação. Uhum. Eu acho que, por isso que eu digo que quando eu falo de auto-amor, eu estou falando da minha disponibilidade de amar, não da minha Perfeito. obrigação de amar. Eu Uhum. hoje talvez vá ser muito insistente com você sobre isso. Nós dois sabemos o quanto ambos somos pecaminosos nesse excesso de amor, se é que isso é pecado, né? Uma Se é que isso brincadeira. é pecado, sim. Eu só acho que a gente peca quando a gente tenta dar o que a gente não tem. Nos Uhum. dias que a gente está menos carregado, nos dias que a gente não conseguiu centrar e cuidar do nosso aqui, ó, do coração, Coração. alimentar, o quanto a gente ainda se disponibiliza e acaba colocando mais energia do que deveria no outro, e aí talvez até entregando além do amor, porque junto com o amor pode ir um peso, né? Eu acho muito importante a gente tratar do amor de forma muito responsável, mas antes de tudo, sendo repetitivo, tratar do alto amor, do alto amor. Eu queria muito que a gente falasse muito sobre alto amor em Roma, porque é muito bonito quando a gente fala de amor pelo próximo, a gente está falando metade com a nossa voz e metade com a voz do nosso ego. Uhum. Porque quando eu estou falando de amor pelo próximo, fica bonito. Sabe quando você está escutando lá minhas poesias, que você manda mensagem para mim e fala, pô, que bonito isso, meu irmão, e tal. Uhum. Depois que sai, é fácil tocar o outro, porque eu estou falando de fazer alguma diferença na vida do outro através do amor. Agora, falar sobre auto-amor não é até visto como muitas vezes egoísmo na nossa sociedade, nossa forma de ver o mundo. Então, sei lá, a gente está falando aqui, ó, entraram duas pessoas, um que é muito importante na minha vida, outro que é na sua. Entrou o Diogo Rubner, Diogo, meu amigo do peito, jogador de handball, que faz lá comigo o podcast, o Pod Esporte de Olimpíada. E entrou o Samuca, Meu passagens aéreas. Eu sei o irmãozão, quanto o Samuca é um irmãozão. cara importante na Mais de sua vida. 30 anos de irmandade aí. Você sabe que quando eu estava aqui falando de alto amor e entraram esses dois caras, cada um com a sua grande importância na vida de cada um de nós, eu vou falar do Diogo, e aí vamos brincar de falar de terceiros, tá? Eu vou te Tá propor bom, falar um pouquinho do Samuca. perfeito. O Diogo é um cara que, pô, ele seguiu um sonho, ele foi atrás de ser jogador de handball no Brasil. Você tem noção do que é isso, né, cara? E aí, claro, até hoje tá velhinho e tá lá, segue jogando profissional, não larga por nada nesse mundo, jogou na seleção brasileira, foi para as Olimpíadas, fez essa história toda. E o Diogo é um cara que você para conversar com ele 5 segundos, você fala, eu sei porque ele conseguiu cumprir a missão dele como jogador e agora como comunicador de esporte, de handball. Porque ele se encheu de alto amor, de confiança, de segurança. O alto amor, ele traz essa bagagem, ele não te deixa parar. O alto amor, ele abre um túnel na sua frente que você fala, cara, nem que eu queira, eu vou desviar do meu caminho, do meu destino. Só que não é um destino que foi escrito e pronto e eu vou nele. É um destino que eu criei, co-criei e fui. O alto amor propicia isso. O Diogo é um cara que me dá banhos de experiências de alto amor. Então, foi bom ele ter entrado, me lembrei disso. Você falou uma coisa, vou pegar um gancho só, voltar um pouquinho dentro dessa fala. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, você falou, e isso é muito real. Então, o falar do amor, eu acredito e sinto, e você concordo, que antes de querer falar sobre dar, primeiro, eu particularmente tenho 3 princípios, que é, o primeiro é me servir sempre, em todos os sentidos possíveis. Depois eu sirvo o meu pequeno grupo. E depois, como terceiro, eu sirvo a humanidade. Assim eu funciono. Primeiro, eu sempre tenho que olhar isso diariamente em mim. Se eu estou me servindo, se eu estou servindo o meu pequeno grupo, que está aqui a poucos metros de mim, e depois eu vou para a humanidade. E daí, concordo com a tua fala, e daí, quando você fala das poesias,
isso só vai reverberar e vai ressoar, de fato, conectar ali com alguém, quando você faz como você tem feito, e por isso eu sempre comento e mando meus recadinhos, porque é muito perceptível, não só para quem te conhece, mas para as milhares de pessoas que veem as tuas poesias, que tu está fazendo aquilo com a tua alma, que tu está fazendo como o Paulo disse aqui, o Zé disse aqui, tu não está nem pensando, tu está soltando, tu está sendo um fio condutor de um sentimento, de coisas que estão cruzando por ti. E daí trazendo, porque nós estamos falando sobre amor, sobre escolha, sobre ação, aquele momento, o momento que está tudo junto ali. E tu não consegue nem decifrar, tu só consegue ver depois porque tem um vídeo gravado, né? Como isso que nós estamos fazendo aqui agora, vai ficar gravado. A gente não vem para cá, vamos anotar tudo, vamos falar linha a linha sobre amor, não. Nós estamos aqui, como esses dois amigos que entraram agora, nós não dissemos para eles, entrem em tal momento. Eles entraram no momento necessário. Por que eu trouxe essa costura? Porque assim realmente é sentido e vivido quando eu acredito e permito, né, ser um fio condutor dessa vontade universal, divina, de ser, em primeiro lugar, ser no sentido mais plural e amplo, o amor, como quando a gente e se conecta com algo, acaba naturalmente reverberando, multiplicando, querendo falar, querendo fazer uma poesia, querendo convidar um amigo, querendo falar do Samuel, meu irmãozão que entrou aqui. Parênteses do Samuel. Samuel é um irmão que estudamos juntos e nós temos um amor e uma admiração pelo outro que não é pensado, é vivido em cada segundo, em cada ato, em cada... Eu não, como o Zé disse, é difícil explicar porque é sempre muito intenso. Falar do Samuel é aquela cota que talvez por mais difícil que pareça, é fácil, porque é quase um amor natural. É um cara que torce por mim, que vibra, que já me ligou em momentos que eu tava... Ele me ligou lá, eu tô lá no meio do sertão gravando, ele me liga, parece que ele tem a palavra certa no momento certo, Deus colocou ele e ele me... Pum! É o único telefonema que podia entrar naquele momento, do Samuel. A gente se cruzar em aeroportos para a gente trocar duas palavras. Isso é o inexplicável explicado, talvez. Concordo, mais uma vez, reforço contigo que... Mas eu, né, provoco essa tua fala, que eu não acredito sim, que o alto amor, primeiro lugar, como eu disse, me servir. Assim eu acredito também. Concordo, irmão. Só que hoje, dia 30 de abril de 2024, olhando, agora saindo dos nossos casulos, eu que estou aqui no Casulo Azul, que tu conhece bem, e tu aí no teu, em São Paulo, eu acho que eu sinto o desejo e a vontade de uma convocação mais ampla, talvez aqui, dessas pessoas que estão cruzando, ou quem verá essa nossa conversa. Eu acho que, e sinto que quanto mais de corações conectados nós possamos estar, até para que nesses momentos em que um de nós tiver um pouco mais fraco e nós somos humanos, e isso acontecerá comigo, contigo, com o Samuel, com a Paulinha, minha amiga que entrou aqui, com todo mundo, com o Zé, somos humanos, não máquinas, né? Graças a Deus. Eu sinto uma convocação e uma necessidade de um movimento maior, mais amplo nesse sentido. Talvez por isso cá estamos nós, véspera de feriado, abrindo nosso coração, abrindo nossas vulnerabilidades e fragilidades, tu com a tua taça de vinho, eu com a minha canequinha de água, para convidar, convocar quem quiser
quem sentir. Todo dia a gente vai estar amando o mundo? Talvez não. Seria lindo e será lindo se nós conseguirmos nessa existência chegar lá, né? Assim eu acredito, tá? Eu acredito, eu confesso que eu vou profetizar que eu acredito, que nessa minha existência ainda eu já vejo um mundo muito cor-de-rosa e eu quero ver esse mundo cada vez mais assim. Mas Por isso não tem desencontro na nossa informação. não, não É tem, não, não porque, tem. É só, né? eu acho que é só uma. Somos complementares e eu acho que a gente está fomentando, né, para o mesmo lugar, né? Que eu sinto que é um lugar nosso que parte do nosso eu, do nosso auto amor. E daí a minha provocação é essa: quando a gente rompe o nosso auto amor e consegue, tu falou do orar e vigiar, e vou usar um termo bíblico, quando a gente consegue pegar aquele irmão que te dá um tapa na cara e tu dá o outro lado para ele bater. Esse talvez é a provocação do 30 de abril. Pode ser, Tô, hoje eu pode tô com, ser. hoje eu tô assim, tô bem Hoje você desaforado. está Hoje eu hoje você tô com um tá amor bem desaforado. navegando com os unicórnios. Acho bom, assim. Gosto. Eu tô, sabe por quê? Ó, eu até vou, tem uma frase que eu gosto muito do Leninski, que ele fala: isso de ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar além. Eu amo essa frase dele, É demais. É demais. É demais. porque quando a gente consegue, talvez, não todos os momentos, mas por vezes, estar muito conectado ao nosso ser mais original, a gente acaba não só indo além, como inconscientemente, por vezes, e por vezes conscientemente, carregando mais corações conosco, mais histórias conosco, mais lives, mais pílulas de conteúdo, mais poesias de Bruno Venga, mais livros e filmes de Ciane Soares com Bruno Venga e um grande elenco que está aqui nessa live. Sim. Cara, eu te falo que não tem controvérsia, porque eu acho assim, quando a gente coloca o auto-amor como foco principal ou como foco primordial, que é o que você chamou de se servir antes de qualquer coisa, é a mesma coisa, né? Uhum. Quando a gente consegue se carregar disso, eu acho que a gente consegue, inclusive, inspirar e convidar as pessoas a vir conosco. Por isso que eu digo que não é controvérsia, eu acho que é linear. Eu acho que eu também acredito, eu estou com você, não é à toa que a gente sempre está junto. A gente acredita nesse mundo e a gente vai fazer o possível e o impossível para ver esse mundo acontecendo ainda nessa encarnação, nessa existência. Amei. E se não for em proporção mundial, que seja em proporção nacional, que seja em proporção estatal, que seja no casulo azul. No Casulo Azul. Não importa, não importa. Eu acho que quando a gente movimenta uma egrégora, ela pode ser do tamanho que ela tiver que ser. E, de novo, trazer o Zé para falar um pouquinho aqui, a gente viu, eu estou lá toda semana, você foi algumas vezes, a gente consegue ver a movimentação real de pessoas que muitas vão buscar ajuda numa casa e muitas outras vão para agradecer e muitas outras vão só para se recarregar do próprio amor. Tem muita gente que vai lá para lembrar, para alguém lembrar essa pessoa de, ó, lembra de uma coisa, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Não tem nada que alguém possa fazer nessa casa, nesse centro, que seja mais relevante, importante ou forte do que o que você carrega aí. E, e é muito bonito ter uma casa que te lembre disso. Eu acho que e isso pode ser uma casa, pode ser uma pessoa, um amigo, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp. Eu estava assistindo uma live da Jaque semana passada, que ela estava dando algumas dicas, foi muito bonito, assim, ela dando algumas dicas, e uma dica que ela deu, ela falou, olha, pega uma vez por dia seu telefone, manda uma mensagem, um WhatsApp para alguém que não, assim, definitivamente não está esperando receber uma mensagem sua. E é uma mensagem só para falar, olha, lembrei de você, estou te mandando um abraço, quero saber como você está, ou só um oi, sabe? Eu sigo por aqui. Eu acho que a gente vive
num mundo tão conturbado. Hoje eu fiquei pensando muito no caminho aqui do trabalho para casa, quantos WhatsApps eu não consegui responder. Porque é assim, né? Virou uma loucura, né? Essa comunicação instantânea que você sente essa obrigação de responder todo mundo e vai dando aquela angústia. E eu estava um pouco angustiado no caminho. Eu falei, mas calma, tá tudo bem. Eu não consegui agora responder alguém, tá tudo bem. Não, não muda nada, né? Agora, espontaneamente você pegar alguém de surpresa com uma mensagem sem expectativa de resposta, eu acho que é uma forma de lembrar essa pessoa do que ela carrega dentro do peito, de que alguém naquele momento pensou nela. E, de novo, não tem intenção. A única intenção, talvez, seja a presença, a disponibilidade. E, meu irmão, eu acho que esse papo de hoje me faz pensar que amor está muito relacionado à disponibilidade. Sem obrigação, de novo, hoje eu estou Sim. insistente. Sim, por Sem favor. obrigação. Sempre, sempre, insistente sempre. Não vamos desistir nunca. Exato, exato. Atenção, intenção e um pouquinho de insistência, Isso, né? é Eu isso. aprendo, eu escuto as coisas e guardo. Eu também. Eu acho que o caminho é essa disponibilidade sem obrigação. Essa disponibilidade até por um pedacinho de massagear o próprio ego, que também não tem problema, que é uma forma de trabalhar esse auto-amor. É só não deixar isso tomar conta de você, talvez, né, na caminhada. Mas a disponibilidade é um negócio muito bonito. Você estar de fato disponível na última live que a gente fez, eu lembro que eu falei sobre o Rubem Alves, a escutatória. Eu Uhum, vou trazer de novo, porque eu por sei que favor. muita gente não ouviu aquele dia. No mundo que tanto se fala em oratória, vamos fazer um curso de escutatória, sabe? Estar disponível, estender a mão, o tempo que você tiver na frente de alguém, esteja na frente desse alguém. E não tem aqueles clichês. Eu, por muitas vezes, estou aqui conversando com a Polly, estou conversando com você, estou conversando com as pessoas que eu amo, e estou jogando um joguinho no meu celular, porque a minha cabeça é 1 milhão por hora, não é 1000 por hora. Mas eu tô inteiro. Eu acho que quebrar algumas regras é muito importante também, porque as pessoas falam, se está conversando comigo, tem que ficar 100% do tempo olhando dentro do meu olho. Eu acho muito importante olhar nos olhos, muito importante olhar nos olhos. Não como uma regra, como uma disponibilidade, com uma intenção, com uma atenção e com um pouquinho de insistência. Eu sou insistente, talvez sou dessas pessoas, assim, que você falou. Bom isso. Como, talvez, né, tá sempre ou cada vez mais inteiro. Quem que tá aí? Quem que chegou aí? Polly? Ó, Ó. encheu minha taça, olha aqui. Do Ai, nada, ela ficou lindona. cheia. Ai, linda. Como tá, de certa forma, inteiro, sem distração. Isso, tem alguns desafios, né? Para alguns bons desafios, mas que são aprendizados, creio eu, pelo menos, né? Assim é a minha escolha, tá? De, de me desafiar a estar sempre inteiro, exatamente o que você falou, estar sempre disponível, com uma escuta bem ativa, para poder, como ouvir, e daí eu falando, trazendo isso, né, para o amor, como apenas ouvir, sem julgar, sem criticar, apenas ser um ponto de escutatória, sem querer uma solução, sem. É porque. E daí trago até o desafio dos casais, né, e me incluo, óbvio, nele, porque acaba que eu sou um presenteado, que eu tenho uma relação, graças ao universo, com a minha eterna companheira aqui, Jaque, de quase 20 anos, né? E a gente sempre fala de como ter essa relação diariamente renovada para que a nossa escuta não se torne viciada, né? O que é uma escuta viciada? Aquela que onde a pessoa nem bem começou a falar e a gente já quer ter uma resposta porque
a gente acha que conhece tanto aquela pessoa que já pode trazer uma solução ou não precisa ouvir tudo que a pessoa tem a nos falar. Então, me coloco aqui, já que deve estar me ouvindo, né? Hoje, depois conversamos mais sobre isso. Com os que estão mais próximos, você falou você falou da Polly, que é a tua linda companheira, que está aí pertinho de ti. Eu acho que quando a gente está mais próximo de algo e convive com algumas pessoas, como está verdadeiramente disponível. E, pulando a cerca do nosso pequeno grupo, que esse é o nosso pequeno grupo. Hoje eu tô, tu já viu que eu tô sempre saindo, eu começo com um pequeno grupo para ir para o mundo, tá? Porque eu acredito que esse exercício óbvio, eu acho que primeiro a gente começa cortando a nossa grama, para depois querer cortar a grama do condomínio, do bairro, do mundo, né? Por isso que eu acho que isso vem de dentro para fora, mas assim, provoco novamente a mim, né? Do me servir meu pequeno coletivo e como eu consigo chegar no mundo, como eu consigo amar essa humanidade do jeito que ela está, como eu consigo apenas ser, apenas não julgar, mesmo com tudo que acontece, e apenas entregar o melhor. Tem aqui nós estamos até, não falamos muito sobre, vi a imagem aqui da nossa querida Isabela Secato, da qual nós fazemos, que ela criou o poder da colaboração, de qual nós fazemos parte, né? Somos palestrantes lá também. E ela tem uma frase que eu acho ótima, que ela diz: quando alguém colaborar com você, revide. Então vou trazer isso para a nossa conversa. Quando alguém emanar talvez amor com palavra ou com um gesto, que possamos revidar então apenas a isso, né? E isso é o comum. E se essa pessoa não te mandar amor, o que tu vai fazer? Vai mandar ela para aquele lugar? Esse é o desafio, né? Olha as camadas, né? Quando a gente sai do nosso pequeno núcleo e entra, mais uma vez, o Bruno na Avenida Paulista, véspera de feriado, Uber, carro, sinal, barulho, distração, 35 mensagens. Como tu se conecta com a tua tinta mais colorida, mais bonita, mais célebre? Amigo, são várias lives, a gente vai ficar aqui o ano todo compartilhando um pouco disso e trazendo perguntas e questionamentos sobre isso, porque é desafiador, mas o desafio ele é bom, ele é saudável, ele é justo, né? Que possamos sair do lugar comum e nos desafiar com o que está acontecendo. Eu acho esse um momento propício. A gente viveu há pouquíssimo tempo uma pandemia gigantesca. E penso eu, por vezes, eu me vejo isso agora, que nem sei porquê, mas não quero saber porquê, mas é para dizer assim, se todas aquelas milhares de vidas que se foram ali não valeram de nada, o que a gente está fazendo aqui? Se só olhar para aquilo com um problema ou um julgamento, foi tão bonito quando a gente via aquelas postagens de umas pessoas sendo solidárias com as outras, num momento de extrema dor. Mas e agora? Será que não não seguem? A gente precisa esperar essa dor para agir? Essa dor que está talvez aí onde você habita agora. Será que quantos vizinhos talvez aí estão, sei lá, perderam alguém, estão numa depressão profunda? Será que o teu sorriso de manhã não pode mudar aquela vida? Ah, mas eu preciso sorrir todo dia de manhã, Sênio. Tu está sendo muito romântico, muito novelesco. Não, às vezes não. Mas se a gente puder acordar, agradecer e entender que nós somos fios de amor aqui no planeta escola, muda a vida, bicho. Muda a vida. Tenho certeza disso. Um outro comentário que a gente teve aqui hoje no papo foi sobre buscar o incondicional, certo? Você falou aí do Bruno na Paulista ou do Ciane na Avenida Brasil, no meio do trânsito, no caos pré-feriado. Eu tenho um pensamento que é muito assim: se eu saio do trabalho numa sexta-feira, depois de uma semana inteira intensa, e nós aqui que fazemos parte do nosso pequeno grupo sabemos o quanto anda intensa a nossa rotina. Ó, falei de intensidade, entrou o Ariel, tô falando hoje tá desse jeito. Ó.
E a gente nessa intensidade. Chega sexta-feira, às 6:30 da tarde, 7 horas, eu vou para casa, para o Salve, ficar à disposição. E de 6:30, 7 horas até às 11, eu simplesmente não vejo passar e saio dali com a sensação do amor incondicional. Essa é uma prova que o universo está me dando de que isso é possível. Então, de repente, eu, no meio daquela ansiedade, no trânsito, no carro, eu não preciso puxar assunto com um motorista de Uber ou com qualquer pessoa que estiver nessa situação. Não necessariamente eu tenha a obrigação de me relacionar com alguém numa conversa para me concentrar naquele momento. Mas se eu mergulho em mim naquele lugar, se eu mergulho em mim, se eu vasculho em mim um lugar bonito, um lugar de luz, talvez essa seja uma das grandes curas da humanidade depois de passar pelo que a gente passou. Entender que dentro da gente tem um espaço que é muito bonito. Eu tive uma longa conversa na última semana, uma pessoa chegou para mim e falou: eu ando com o peito lotado de vazios. E ali, talvez uma intuição, e sabemos bem como funciona, me veio o pensamento de que não, o que você tem no peito não é um monte de vazio, é um monte de espaço. Preencha esse espaço como você quiser. Olha para esse espaço e enche esse espaço de auto-amor, de autocuidado, de autorresponsabilidade, para a gente não fugir do que é a nossa grande obrigação conosco, que é nós mesmos definirmos qual vai ser o nosso caminho, qual vai ser o nosso goal, nossa meta, nosso objetivo. Ao invés de olhar para esse espaço de angústia que fica aqui no plexo solar, para olhar para esse espaço de ansiedade, de vazio como vazio, olha como espaço. Olha só como espaço. E como qualquer espaço do mundo, ele precisa ser preenchido. Se o espaço é seu, preenche com o que você tem de melhor. A gente tem uma grande oportunidade, a gente tem um grande presente do universo, que é fazer da nossa vida o que a gente quiser. Aí você vai falar, porra, mas olha a situação do mundo, olha a desigualdade, olha a gente que... Não vou entrar nesse mérito. A gente está falando aqui de camadas e camadas e camadas. Mas em qualquer situação, em qualquer lugar, a gente consegue encontrar força. Por muitas vezes estendendo uma mão e alguém puxando pela mão, por muitas vezes contando sim com o governo, com política pública, para facilitar uma caminhada, mas se todos preencherem esses espaços com bem-querer, vai ser o cara da política pública, vai ser o cara da ONG, vai ser o cara que atua em várias camadas da sociedade, e você mesmo, com o seu autoconhecimento, você vai preencher esses espaços com o que importa. Eu ando muito pensando nisso, eu ando muito pensando que seria uma ótima trocar o vazio pelo espaço, de verdade, e entender que o espaço é seu. E se o espaço é seu, você coloca ali o que você quiser. Não é, ó? Vê. Olha, no caso você está colocando o vinho, e daí vou para o início da nossa conversa, que a gente usou o quê? Ação e escolha. Qual é a escolha, então? Qual escolha eu faço para colocar nesse espaço? Ou qual conversa eu quero ter? Com quem eu quero me relacionar? Que livro eu quero ver? Sabe que eu tenho um hábito, eu acho que eu já te falei ele, vou falar aqui publicamente, que é um hábito que eu pego o meu telefone no final do dia, antes, assim, 1 hora antes de dormir eu paro, né, com eletrônico, digital, tudo, então eu só dou uma olhadinha, assim, eu passo o dedo na tela para ver com que pessoas eu me relacionei, né, que eu conversei naquele dia, porque isso para o Ciane, para mim, isso é muito importante, eu quero saber com que conversas, que rostos estão ali, porque hoje em dia a gente se define pelas bolinhas todas ali, né, então, alguns são vários, outros são, mas eu gosto de olhar e entender com que pessoas eu falei, que tipo de... Daí, porque aquilo, por um segundo, me remete um pouco ao histórico do meu dia.
que é como você falou, como eu preenchi os meus espaços, ou quais foram, né, os inputs que eu permiti, que eu escolhi fazer parte do meu dia a dia. Porque quando a gente traz um tema, né, a gente escolhe uma hora antes de um feriado, dois barbados para falar de amor, é uma escolha de colocar esse input no meu repertório de vida, de eu colocar esse elemento, de eu saborear. Quando eu mostrei no início hoje da nossa conversa, eu mostrei esse livro e você mostrou a placa, né? São essas escolhas, talvez, de colocar nesses espaços coisas que talvez são relevantes para nós nesse momento, mas daí eu acho que mais do que ser relevantes para o Ciano e para o Bruno, sentimos a necessidade de estar aqui, falando um pouco sobre isso, ouvindo pessoas que estão colocando mensagens aqui, convidando o Zé para estar conosco, porque volto naquele lugar que 1, 2, 3, 10, 100 pessoas, quanto mais corações e mais... Você falou do silêncio, você está no Uber, você pode ficar em silêncio, mas se você estiver nesse sentimento, você é energia, você vai emanar isso. Então eu gosto muito de um dos meus estudos que fala, às vezes os pais, né, que têm filhos, como é o meu caso, acham que não vamos discutir na frente das crianças. Mas se nós não estivermos com a nossa energia, ou com o nosso amor, ou com a nossa dor trabalhada internamente, a gente pode ficar em silêncio, que a criança, ou qualquer pessoa, principalmente as crianças, né, que tem a sensibilidade, o canal mais aberto, acabam sentindo e pegando aquilo. Então, não adianta eu me enganar ou querer te enganar. Eu acho que vale a gente ficar se cutucando aqui por 1 hora e pouco, né, se cutucando no bom sentido, para ver quais são os fios, quais são as raízes, quais são as linhas que a gente pode puxar, as cores, as tintas, que toquem um pouco cada um que está cruzando por aqui ou vai cruzar. É provocativo, e é bom, é uma provocação boa, a gente poder fazer ela sempre. Talvez que ela faça parte do nosso repertório, não só nas lives, mas diariamente, como a gente tem falado. Vou parafrasear o Goethe aqui, né, que ele diz: o amor não domina, ele cultiva. Então que a gente possa cultivar isso aqui, quando for possível, mas não só aqui, né, na sexta-feira da Avenida Paulista ou da Avenida Brasil. Você sabe que eu só sou seu amigo porque você cita Goethe, né? Senão eu não seria seu amigo. Ó, a gente vai com certeza aqui para as considerações finais, porque também a gente, né? A gente... Como bons velhinhos que dormem cedo, também já, né? Assim, não dá para estender tanto. Não dá. Eu quero falar, aqui no nosso último papo eu falei um pouco da minha avó, hoje eu não vou ficar nesse assunto, que eu começo a chorar, fica aquela história toda. Hoje eu quero falar sobre um amigo querido que faz vinho aqui no Brasil. Estou tomando meu vinho aqui, me veio muito ele na cabeça. Enquanto eu estou fazendo essa consideração final, essas pessoas que estão online aqui com a gente, se alguém quiser mandar alguma mensagem até para a gente pensar e debater rapidamente sobre alguma mensagem, vai ser muito bem-vindo. Acho que é legal isso, porque nós convidamos o Zé para entrar por vídeo, mas todos estão sempre convidados para, de alguma forma, fazer parte desse papo sobre amor, né? Não são dois amigos falando de amor, é um monte de gente pensando e emanando amor, assim. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, esse meu amigo chama Luiz Henrique Zanini, ele faz um vinho chamado Era dos Ventos. Ele é um poeta, todo contra-rótulo dos vinhos dele são uma poesia. Ele fala duas coisas que me pegam muito. A primeira coisa é essa sobre a poesia. Ele está naquele momento de pré-criação do vinho, ele ainda não sabe o que exatamente vai acontecer, porque ele cultiva as uvas orgânicas lá no meio do Rio Grande do Sul, da sua terra. Gente tá ali boa, no caminho de pedra ali na Serra Gaúcha. E
Então, ele acompanha a evolução daquela planta, ele vai entendendo como está acontecendo o processo, ele se concentra muito, ele tenta ouvir as videiras, ele realmente mergulha naquele processo e ele fala que primeiro escreve a poesia, para depois tentar fazer com que o vinho traduza a poesia, não o contrário. Isso eu acho muito bonito. E os vinhos deles são, de fato, geniais, tá? Então, também, né, partindo dessa premissa, como não? A segunda Uhum. coisa é que nesse momento que ele fala da relação dele com a planta, com a uva, com a fruta, com a videira, com a uva e com a terra, ele fala que aprendeu que vinho um, é algo ritualístico, não pelo encontro com amigos para tomar o vinho. Ele é ritualístico porque ele é uma permissão da natureza de expressar poesia através de um aroma, de um sabor e de um momento com amigos. Eu vou deixar aqui uma sugestão, eu botei nos meus stories aí na semana retrasada. Foram dois amigos conversando, o Luiz foi no programa da Pétria Chaves, na CBN. São dois amigos muito queridos e ele foi falar do lançamento do livro que ele acabou de lançar, chamado Era dos Ventos, onde ele conta um pouco da história dele e tem as poesias. É muito bonito o livro. E essa conversa de 15 minutos, 19 minutos, não me recordo, eu conversando com o Ariel, a gente falou, cara, esse aqui é um manifesto sobre amor, que, claro, partindo do ponto de partida dele, que é o vinho, mas é um manifesto do que é o ritual que fez com que o vinho fosse o que é. Ali, o Zanini está fazendo, ele está, de fato, transformando algo que se tornou rotineiro e quase X, algo industrial, algo que se perdeu nesse mundo ritualístico para ser algo meramente comercial. Naquele momento, ele está transformando todo o processo, que é um processo de fabricação de vinho, em uma demonstração de amor, mas um canhão de amor que é impossível não se emocionar escutando, mesmo que você não tenha nenhuma interação com o vinho na sua vida. E aí, por que eu trouxe isso? Eu acho que, independente do tema que a gente é especialista, ou que a gente gosta de tratar, ou que, independente de qualquer coisa, se o amor é a mola propulsora da sua fala, essa fala chega para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação, e essa fala rompe uma barreira no peito daquela pessoa, mesmo que dure um segundo, essa fala valeu a pena porque ela mudou muitos mundos em um milésimo, uma fração de segundo. E se muitas falas de amor romperem alguns milésimos de segundo, a gente está abrindo uma porta para que o amor seja algo predominante no peito daquela pessoa. Então eu vou ser muito insistente com você, irmão, e eu sei que você vai ser comigo também, da gente sempre fazer essa nossa live que a gente chama de amor, uma live necessária. A gente pode depois trocar por live, um amor necessário, tanto faz. Né? Mas É é tão, isso. Essa é a minha. é tão, é tão bom, tão bonito isso que tu trouxe, pelo seguinte, acabou de entraram alguns amigos, sempre estão entrando amigos queridos, não sei se ela está aqui ainda, mas entrou aqui a Paulinha. Se tu tiver aí, Paulinha, escreve um oi aí. Paulinha, a Paula é uma figurinista, uma gaúcha amigona, e nós trabalhamos muito juntos, contamos algumas histórias juntos. E você falou do processo do vinho, do teu amigo, e como ele correlacionou, ou melhor, como ele transformou e vive com o processo dele de entrega, e entendeu que essa entrega é uma entrega de amor, através de todo o processo, onde ele, enfim, como você relatou aqui. Eu falei da Paula, não sei se ela está aqui ainda ou passou, mas enfim, tem alguns outros amigos que foram entrando, e quando a gente entende isso que você falou do seu amigo, do vinho, até entrou uma amiga aqui também que produz vinho lá no sul, muda todo o
muda todo o jogo da vida, porque esse processo todo, seja ele do vinho, seja o de fazer pipoca, que eu falei do pipoqueiro da escola da minha filha, que eu adoro falar dele, o Dimas, seja um livro, seja qualquer negócio, pode ser, como você citou bem, uma bomba de amor, independente de qual negócio que seja. E aí a gente adentra naquele lugar que nós falamos aqui em alguns momentos, que é, além de sair do nosso pequeno coletivo, já saímos do nosso alto amor e do nosso pequeno grupo, a gente transcende e vai para o mundo fazendo caneca, mas tendo muita clareza e busca de que isso vai servir, e pode servir não só para o Ciane tomar a água dele agora à noite, mas como eu penso essa caneca, ou quem pensou ela, conforme foi pensada, chega aqui. E tudo que a gente faz é isso. E tudo que a gente faz pode ser isso. Pode ser a bomba de amor do teu amigo que produz vinho, pode ser o figurino da minha amiga e irmã Paula, que cruzou por aqui, que inclusive no nosso último trabalho ela fez um figurino lindo, de uma linda história de amor que nós contamos juntos. Pode ser qualquer coisa. Pode ser mais uma vez esse livro falando sobre amor. Pode ser o teu óculos, que eu inclusive acho que esse óculos é novo, tu ficou maravilhoso, meu irmão Bruno Venga, com esse óculos novo, que pode ser uma expressão de amor de quem o criou. Não, a gente pode pegar qualquer coisa, qualquer ato, e daí esse ato e ressignificar e transformar, para tirar ele de um simples dever ou obrigação de concluir uma tarefa para que no final de um mês ou no final do dia receba-se um valor que é o escambo, né, que é a troca por aquilo. É passar essa etapa e ter a certeza que qualquer coisa que a gente esteja aqui fazendo é uma entrega de amor. Pode ser, pode ser, Pode ser. pode Pode ser. ser. E daí é o que? O início da nossa conversa, uma escolha. Tem uma amiga que passou por aqui, a Gisele, não sei se ela está ainda, ela trabalha com produção de sorvetes e picolés. Tu imagina quantos sorvetes e picolés podem ser entregues com amor? Quantas mudanças? Eu até pego esse gancho porque acho que foi ela que escreveu aqui, quando eu pedi para escrever alguma coisa, ela mandou: mudei uma situação com uma funcionária após ouvir vocês, encheu meu coração de amor e passar a ouvi-lo. Foi ela Gratidão pelas reflexões cheias de realidade. Eu quero só fazer um comentário sobre esse comentário da Gisele, que está aqui. que bom. Eu acho que, Gisele, mais que tudo, assim, a gratidão é toda nossa por você ter, né, se disposto a ouvir com o coração aberto, mas lembra de uma coisa, o que fez com que você mudasse uma situação não foi ouvir a gente, foi olhar para dentro. Se ouvir a gente foi inspiração para você olhar para dentro, já valeu muito ter feito essa live. Oh, O amor, no fim, e a gente acho que sempre vai concluir dessa forma, o amor é o grande aprendizado de olhar para dentro. Porque depois que a gente aprende a olhar para dentro, a gente se enche da gente mesmo, a gente vira esse canhão de dar amor para o mundo. O que você fez, Gisele, foi olhar para dentro, entender, enxergar esse amor, ouvir esse seu alto amor, se colocar nesse momento de autorresponsabilidade e tomar uma decisão que provavelmente mudou não só o seu mundo, mas também o da sua funcionária. Então você imagina, se uma vez por dia cada um faz uma ação dessa, você está mudando pelo menos duas vidas, a sua e a da pessoa que foi alvo da sua ação. Isso é muito poderoso. A gente não pode menosprezar o poder da pequena atitude, porque ela é pequena só no nosso cérebro, só na nossa mente, que foi o comentário que o Zé fez. Às vezes, a mente faz com que a gente se perca um pouco no caminho do amor incondicional. A gente fala, não, eu só estou mudando o meu mundo e dessa pessoa e agora, eu só estou fazendo uma pequena diferença. Não, provavelmente essa pessoa que você mudou essa pequena ficha, ela vai chegar em casa e ela vai fazer o mesmo com o outro, e o outro vai falar, nossa, e vai fazer com o outro.
é um efeito dominó, um efeito borboleta que a gente não tem o mínimo controle. E se a gente carrega tanto medo dentro da gente, das coisas que podem acontecer, aquele excesso de ansiedade que todo mundo carrega hoje no peito, de um monte de coisa que nunca aconteceu e nunca acontecerá, vamos tentar inverter essa polaridade. Ao invés de ficar enchendo o peito de ansiedade, vamos encher de certeza que uma ação de amor pode mudar tudo, e pode mudar tudo com muita força. É isso. Eu tenho eu gosto de frases, né, e coisas que eu carrego e aprendo ouvindo pessoas. E você falou agora da nossa amiga Gisele, que está aqui, e falando dessas pequenas, gigantes mudanças que a gente acaba fazendo na vida de pessoas, com uma palavra, com uma ação, com um gesto. Eu gosto de uma frase que eu vou falar aqui, que é: o universo não é uma coleção de objetos, mas uma comunhão de sujeitos. Então, nós aqui como comunhão, como sujeitos, esses pequenos movimentos, e você falou de borboleta, meu irmão, me lembra a batida da asa de uma borboleta, que quando ela bate essa asa aqui, mexe lá no outro lado do mundo a peruca do vovô, eu vou falar assim. Então, assim, às vezes quando a gente pensa ou quando a gente traz para a mente achando que não está fazendo nada, é só parar um pouquinho e deixar só no coração. É que talvez para a gente conseguir silenciar, e daí, né, dentro dos grupos que nós fazemos parte, dos grandes centros, né, conseguir olhar, como você disse algumas vezes, só para dentro. Só para dentro. Quase nada. Só, quase nada. Que é esse mundo desconhecido, né, pela maioria de nós, por todos nós talvez, se a gente só olhar para dentro pelo resto dos dias que nos bastam aqui, a gente vai estar sempre descobrindo uma coisa nova. E encontrar beleza e novidade nisso, talvez é o desafio para amanhã, para o feriado. Vamos deixar aqui. 1º de maio, dia do trabalho. Quem sabe a gente só olha para dentro tomando um café, só silencia e é isso, né? Não sei. Então, é tão bom quando a gente está junto aqui que a gente já, sei lá, está 1h30 falando e nem, como o Zé disse em algum momento, vocês ficam 2, 3 horas lá e nem sentem aqui, assim como nós aqui, e que a gente possa ter esse sentimento em todos os lugares que a gente tiver. Olha que lindo. Não só em casa, no café da manhã, com o nosso pequeno grupo, ou não só no espelho com a gente, né? Vamos considerar que todos nós nos amamos e muito, mas com os amigos, com os grandes grupos na rua, né? Olha o desafio, que lindo. Eu adoro esses desafios, essas provocações, que daí pensam assim, ó, já estão loucos, já estão bebendo e estão achando que estão devaneando, né? Estão sendo ingênuos, como eu falei no início. Mas talvez ingenuidade é a gente não trazer essas 4 letras para a nossa conversa de véspera de feriado. Eu vou deixar aqui um exercício que eu aprendi com um amigo meu, você conhece bem, ele chama Juan, você já teve com ele? Conheço. Ele me ensinou uma coisa que você falou muito de acordar, e não necessariamente ser obrigado a sorrir, mas pelo menos ser grato, agradecer ao universo. Ele me ensinou uma coisa que ele falou assim: levanta, agradeça, olha pela janela rapidinho, não importa a visão que você tem, só sente o ar, agradece. E ainda todo meio amassado, cabelo bagunçado, nem escovou o dente, vai para frente do espelho do banheiro. Fica numa distância de uns 10 centímetros mais ou menos do espelho, tenta se enxergar dentro dos seus olhos, porque o nosso olho reflete a gente. E tenta ficar o máximo possível naquela imagem, fixa naquela imagem. Quando não der mais, interrompe e vai para a vida. E aí eu perguntei o porquê disso e ele me respondeu: porque nesse momento você está se enchendo da coisa mais preciosa que você carrega no mundo, que é você mesmo. Então eu deixo aqui essa colaboração, como diz a nossa querida Isabela,
a nossa colaboração para o mundo, que vamos buscar essa ação de nos encher de nós mesmos, porque não há presente maior do que a vida. Ah, a gente acabou de receber aqui da Simone, uma amiga querida, que em essência somos amor, permita-se sentir é o caminho. Ah, é isso. É um exercício que parece bobo, parece uma besteira, nem é fácil fazer. Até cá entre nós é difícil. Mas a gente falou tanto de gratidão aqui, vamos partir da gratidão pela vida, da gratidão por estar aqui, experienciando essa coisa da encarnação, de estar aqui na, né, carne. E vamos buscar, talvez como ferramenta de ação, de gratidão, nos encher de nós mesmos. Eu proponho esse desafio para você, meu irmão, e para quem escuta a gente aqui ou depois, que me parece fazer muito sentido. Eu fiz e confesso que os dias tendem a ficar melhores. Não estou dizendo que é a salvação nem a solução para nada, mas tem uma Certo. tendência a ficar melhor quando a gente se enche da gente, quando a gente acaba de despertar. Vou complementar quando a gente consegue se encher do nosso ser mais original. E a gente precisa olhar para ele todo dia mesmo, porque senão talvez a gente possa esquecer, né? Então, amigos amados, todos que entraram, agora entrou uma querida amiga também, só entram amigos amados e queridos. Lu Brito, fotógrafa, estivemos juntos agora há pouco no Salário do Uni, e ela usava Que uma... chato, né? Que chato. A gente foi gravar juntos lá, ela é aqui, ó, não sei se ela está aqui ainda, mas assim, ela usou, vou pegar agora uma frase de Luciana Brito, que ela dizia enquanto nós gravávamos no meio do deserto de sal, ela dizia o seguinte: eu adoro ir para lugares assim, onde a gente consiga olhar e contemplar a natureza, a grandiosidade, a beleza da natureza e enxergar o nosso tamanho. Ela fazia assim, que é assim, ó, desse tamanho perante a tudo isso. Vou complementar que é como estarmos nesses lugares e na Avenida Paulista, aí ou aqui na Avenida Brasil, e nos conectarmos, e estar conectado com o mais essencial, que somos nós, e com toda a beleza e grandiosidade que às vezes a gente esquece, que você usou uma outra palavra que eu vou pegar, que é o ar, que todos nós respiramos o mesmo. E a gente perceber todas as pequenas coisas que a gente tem de graça aqui. E são muitas. Só perceber. Peguei um pouco do Bruno, um pouco da Luciana, amada, maravilhosa. Estimular a percepção de se olhar nos olhos, no espelho, do ar que a gente respira. Luciane, tu sabe bem que eu agora acordo com esse meu cabelo descabelado, às vezes eu durmo na tua casa aí, quando eu tô em São Paulo, acordo meio, mas talvez conectado com o essencial. Pegando a nossa irmã Polly, que está aí pertinho de ti, ela disse um dia, e vou trazer a fala dela, ela disse: eu nunca quero me perder de mim. É isso, que a gente não se perca da gente. A vida é puro pulso, como diz a nossa irmã Luciana Brito. Um beijo, amigos amados. Fala, meu irmão, eu tô... a É gente isso. não tem, É não isso. tem Não, mais. um grande beijo para todo mundo e que fique essa reflexão que a Luciana te fez lá no Salar de Uni, que sim, somos muito pequenos perto dessa imensidão toda e ao mesmo tempo a gente é parte dessa imensidão toda. É isso. Então, ser composição de algo muito belo é muito belo. Então, que a gente vá para esse feriado com o peito cheio de amor, que a gente entenda que cheio de amor, quem vê a gente na fila do pão vai entender que a gente está cheio de amor e que a gente possa ser, de alguma forma, mola propulsora do amor. Assim, é isso que eu mais desejo hoje e todos os dias. Amém. Com todas as coisas, de todas as formas, todas as expressões, todas as extensões. Um beijo, amados amigos que por aqui cruzaram. Quem vê depois, receba o nosso amor e a nossa gratidão. Obrigado. Ó, Obrigado, meu irmão. Zé deixou uma gratidão para a gente no final, já que ele foi a nossa participação especial do dia. Eu que agradeço ele ter ficado todo o tempo aqui com a gente.
Verdade. Tenho absoluta Obrigado. convicção do quanto ele está exausto, né, no fim de um dia corrido, ficou aqui com a gente o tempo todo, carregando a gente dessa energia. Todo mundo que está agradecendo aqui, a gratidão, na verdade, é toda nossa. Quando a gente faz um negócio desse, a gente faz porque é inevitável. Então, quando tem alguém nos escutando, quando tem alguém compartilhando com a gente desse momento, só nos deixa mais emocionados e com mais vontade de seguir fazendo, porque de alguma forma a gente segue lembrando as pessoas do que elas são, que é só a nossa função e que as pessoas nos lembrem de quem a gente é. É isso, é só isso. É isso. Vamos nos olhar no espelho, né? Como você disse, meu irmão. Vamos olhar no Amanhã, 1º de maio, 10 segundos olhando no espelho e respirando fundo. E da próxima vez, quando a gente começar a fazer a nossa despedida, que ela dure menos de 25 minutos. É isso. Meu irmão, te amo, viu? Um beijo Te gigante. amo, Até irmão. já. Fica com Deus. Beijo, beijo. Beijo para Amigos, todos. até. Até. Beijo, beijo. Até. Tchis.